No dia 10 de janeiro de 2005, duas meninas adolescentes de 15 anos acordaram atrasadas para a escola. O nome verdadeiro delas não foi revelado, então vamos chamá-las de Wang e Gao Ting. As duas estudavam em uma escola/internato no condado de Linshu, na China. Como era um internato, grande parte dos adolescentes que estudavam lá também moravam dentro do campus em dormitórios. Mas esse não era o caso da Gao Ting, porque ela morava super perto da escola, então ela preferia gastar um tempo para ir, voltar e dormir na sua própria casa. No dia anterior, a Gao Ting convidou a sua melhor amiga Wang para dormir na sua casa, que seria uma festa do pijama. As duas conversaram, riram, se divertiram tanto que acabaram perdendo a noção de tempo e dormiram até muito tarde. Então as duas foram acordadas abruptamente às 6 horas da manhã seguinte, pelo pai da Gao Ting, acordando elas, falando: vocês precisam levantar agora ou vocês vão se atrasar para a escola. As duas se arrumaram correndo porque elas tinham basicamente 15 minutos para chegar até o seu campus. Nem café da manhã elas tomaram e já foram pulando direto na bicicleta da Wang. A Wang pedalou a todo vapor até a escola e chegando lá, o alarme da cerimônia de hasteamento da bandeira já tinha começado. Aparentemente, essa escola sempre iniciava o dia com uma cerimônia em que os alunos hasteavam uma bandeira exatamente às 6h15 da manhã. Todos os alunos da escola inteira tinham que ir até o pátio, assistir essa cerimônia e depois eles faziam alguns exercícios, corriam pelo campus, etc. Naquela semana, a Gao Ting tinha ficado bem doente, estava tomando medicação e tal, então ela tinha sido liberada dessa cerimônia. Ela se despede da Wang e disse que ia direto para sua sala de aula. A Wang estava ocupada guardando a sua bicicleta no bicicletário, já preparada para correr até o pátio. Mas antes disso, ela pega sua mochila e livros e fala: você pode levar meu material escolar até a sala? Só que quando ela vira para olhar para sua amiga Gao Ting, ela já não estava mais lá. É como se ela tivesse desaparecido. Ok, então, pensou a Wang e ela saiu correndo até o pátio para chegar a tempo da cerimônia. A Wang assistiu todas as suas aulas no período da manhã, como normalmente, e ao meio-dia ela foi até o bicicletário novamente para esperar a Gao Ting, como ela sempre fazia, porque as duas normalmente iam andando juntas para casa almoçar. Só que ela esperou e esperou mais um pouco e a Gao Ting nunca chegou. Depois de esperar uns 2, 3 minutos, uma colega de sala da Gao Ting passou e aí a Wang perguntou: você viu a Gao Ting por aí? E essa colega de sala falou: a Gao Ting nunca nem foi pra aula hoje. E nesse momento a Wang ficou muito confusa, porque ela tinha certeza que as duas tinham ido juntas pra escola. A Wang participou de todas as aulas, depois no período da tarde, no período da noite e até o final do dia, porque o período escolar nessa escola acabava às 9h30 da noite, a Gao Ting não apareceu. Então a Wang só pensou: será que ela ficou doente de novo e a mãe dela teve que levar ela pro hospital? Vou ver isso amanhã. Só que a Wang não foi a única pessoa a estranhar o desaparecimento da Gao Ting. 9h30 da noite era o horário que normalmente a Gao Ting voltava para casa todos os dias e o seu pai colocava um copo de leite quente na mesa para sua filha. O pai da Gao era um homem muito trabalhador. Ele era dono de uma empresa de máquinas e também era um político local. Então a família da Gao Ting tinha bastante dinheiro e eles eram bem influentes na região onde eles moravam. Então ele voltou para casa, colocou o leite como ele sempre fazia e foi fazer as suas coisas. Só que depois de alguns minutos, ele passou pela mesa novamente e viu que o copo de leite ainda estava lá. E essa descoberta fez o seu estômago revirar. A Gao Ting nunca se atrasava e mesmo que ela se atrasasse, ela sempre ligava para avisar. Então o pai decidiu ir até a escola para procurar por ela. Chegando lá, ele descobriu que todos os alunos ou tinham voltado para casa ou tinham voltado para os seus dormitórios, ou seja, não tinha nenhuma atividade extracurricular acontecendo, que a Gao Ting talvez tivesse esquecido de avisar, não estava acontecendo nada. Uma professora de plantão ajudou o pai da Gao Ting a ir até o dormitório feminino, perguntar para algumas colegas, só que todo mundo dizia: a Gao Ting não foi para a escola hoje. Ele pegou alguns endereços e telefones de colegas que já estavam em casa e todo mundo dizia a mesma coisa, ninguém tinha visto a filha dele. A Gao Ting tinha desaparecido de dentro do campus da sua escola e não tinha deixado nenhum rastro. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos
bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em País da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Deixo de aviso, no caso de hoje em especial, que trataremos de temas que podem ser perturbadores para algumas pessoas. A gente vai falar sobre abuso sexual e um assassinato violento e brutal, então se esse tipo de coisa pode ser um gatilho para você, eu peço que saia desse vídeo agora. Por vários dias, os pais da Gao Ting foram até a escola, conversaram com amigos, colegas, professores e até com o diretor da escola com a esperança de achar a menina. E 5 dias depois do seu desaparecimento, eles decidiram chamar a polícia. Não sei por que demorou tanto tempo, talvez porque eles ainda acreditavam que talvez a Gao Ting estivesse na casa de alguma amiga. A Gao Ting era praticamente uma caloura nessa escola, já que ela tinha entrado apenas 4 meses antes. Mas em pouquíssimo tempo, ela se tornou uma das alunas mais populares e tinha vários amigos. Todos os alunos concordavam que a Gao Ting era a menina mais bonita da sala. Ela tinha 1,60 m de altura, rosto redondo e cabelos lisos. Uma menina muito bonita mesmo. Além disso, ela também era uma garota muito inteligente e talentosa. Parece que as suas notas sempre eram acima da média e ela estudava bastante. Segundo a sua irmã, a Gao Ting também tocava piano e cantava muito bem. Inclusive, ela chegou até a cantar o hino nacional no palco da sua escola durante um feriado nacional, na frente de todo mundo, sendo que ela era praticamente uma caloura. A Gao Ting era querida por todos. Ela realmente, pela descrição, parece uma daquelas personagens principais de um drama ou de uma série teen, que ela era bonita, inteligente, rica, popular. E quando os policiais perguntaram para os pais da Gao Ting, será que ela tinha algum inimigo? Será que alguém poderia querer fazer alguma coisa com ela? Os pais não sabiam dizer, todo mundo gostava dela. A primeira pessoa a ser interrogada pela polícia foi a sua amiga Wang, que foi a última pessoa a ver a Gao Ting. Nesse momento, a Wang dá uma descrição das roupas que a Gao Ting estava utilizando no dia que ela desapareceu, que eram especificamente uma jaqueta amarela, jeans casuais brancos, tênis marrons e meias de algodão brancas. Ela também contou que ela estava carregando 2 livros e uma carteira de couro azul. Essa informação vai ser importante posteriormente, então guardem isso na cabeça de vocês. A Wang falou para a polícia que a Gao Ting estava usando uma jaqueta amarela. Enquanto isso, os pais da Gao Ting e os seus amigos também começaram a procurar pela menina em várias outras regiões de Linshu. O seu pai acabou investindo 300 mil yuans, que tá aí mais ou menos 215 mil reais hoje em dia, nos esforços de busca. E ele colocou até uma grande recompensa para qualquer pessoa que tivesse informações sobre a Gao Ting. Esse desaparecimento era um evento extremamente preocupante para a polícia, porque, como eu falei antes, a família da Gao Ting era extremamente influente na região e rica, então havia uma pressão muito grande nos policiais para encontrar a menina. Todo mundo estava super preocupado com o paradeiro da Gao Ting, todo mundo menos um professor específico, que era o seu principal professor lá na escola, um cara chamado Fu. Esse é um pseudônimo, tá? Enquanto os colegas e familiares da Gao Ting se desdobravam para tentar encontrar a menina, o seu professor principal, que era esse professor Fu, ficou bastante apático, dizendo aos alunos que contassem para o mundo que ela fugiu de casa, sendo que não havia nenhuma evidência para indicar que a Gao Ting tinha realmente fugido. Talvez seja para não manchar a imagem da escola, talvez seja ele tentando se manter otimista, mas é uma atitude um pouco estranha. A gente vai falar um pouco mais dele depois. A Gao Ting era uma menina muito certinha, ela contava tudo para os pais, então era muito pouco provável que ela fugisse de casa. Sem contar que os pais da Gao Ting também olharam dentro do quarto da filha e não havia nenhum sinal de que ela queria fugir de casa, então todas as suas roupas estavam ali, seus pertences estavam ali, nenhuma gaveta revirada. Durante a busca pelo quarto da Gao Ting, no entanto, seus pais encontraram um papel avulso com um número de telefone e um endereço que ficava no distrito de Zhangjiang, mais de 3 horas de distância de Linshu. Será que a Gao Ting poderia estar lá? Os pais dela já estavam desesperados, eles não tinham nenhuma nova pista, então eles decidiram dirigir 3 horas até esse endereço, e quando eles chegaram lá, eles descobriram que na verdade era um restaurante. Aparentemente o filho ou a filha do dono era amiga de um amigo da Gao Ting e fazia meses que os dois não se viam, então nenhuma nova pista. Os dias foram passando sem nenhuma atualização até que as férias de inverno chegaram e todos os alunos da escola começaram a voltar para suas casas para descansar por 2 semanas sem aulas.
todo mundo menos a Gao Ting, que ainda estava desaparecida. E foi durante esse tempo que aconteceu uma atualização assustadora. No dia 11 de fevereiro de 2005, 4 dias antes do fim das férias, 2 zeladores estavam limpando todas as salas e prédios para deixar tudo limpinho para quando a escola fosse reaberta. Normalmente, as salas e os corredores eram bem fáceis de limpar porque os alunos cuidavam dessas áreas. As partes mais difíceis eram os banheiros. Eles foram de banheiro em banheiro do prédio principal, limpando todas as pias, todas as cabines, até que eles chegaram no banheiro do 3º andar. Esse banheiro estava interditado já fazia 1 ano, porque vários vasos estavam com problema de pressão de água, então o povo da escola decidiu apenas trancar parte desse banheiro com um cadeado. Só para explicar um pouco para vocês como é que era o layout desse banheiro, vocês sabem que normalmente nesses banheiros públicos existe uma área das pias e uma área das cabines, né? Então, nessa escola, os banheiros, a parte das pias era separada da parte das cabines por uma porta. Então, a área das pias ainda podia ser utilizada pelos alunos, mas a parte das cabines estava trancada com um cadeado, só tinha uma porta ali de acesso. Um dos zeladores colocou a chave, mas o cadeado não abriu. O zelador pensou que isso era um pouco estranho, ele estava realmente achando que era aquela chave, ele tentou todas as outras chaves do seu calhamaço e nenhuma delas abriu. Então ele decidiu voltar até a sala de ferramentas para pegar um alicate e quebrar o cadeado. Assim que o zelador entrou, ele sentiu um cheiro muito forte vindo lá de dentro, talvez fosse o cheiro do esgoto vindo das cabines. Ele olhou ao redor e viu muito lixo no chão e tava tudo enlameado com limo para tudo que é canto. Isso indicava que os alunos ainda tinham acesso a essa área de alguma forma, porque como é que tinha tanto lixo lá? E foi lá que ele viu, no final do corredor, numa das últimas cabines, um par de pernas humanas. Ele saiu correndo, super assustado, até a sala dos professores para avisar todo mundo que ele pensava que tinha encontrado um cadáver. Vários professores de plantão foram até o banheiro do 3º andar para ver o que estava acontecendo e o diretor da escola logo ligou para a polícia. O corpo da estudante de 15 anos, Gao Ting, tinha sido encontrado 33 dias depois do seu desaparecimento. E os estudantes passaram todo esse tempo estudando bem ao lado de um cadáver. A polícia iniciou a análise da cena do crime imediatamente. Embora o banheiro estivesse trancado desde o inverno de 2004, lá dentro tinha muito lixo, como eu mencionei anteriormente. Eles encontraram sacos plásticos, papéis de embrulho, pastas de dente vazias, tampas de garrafa, cordas de nylon, fragmentos de piso, cacos de vidro, tudo foi encontrado lá dentro. Muitas dessas coisas provavelmente datavam antes mesmo da Gao Ting ter sido assassinada. Da porta, os policiais só conseguiam ver o par de pernas branco da Gao Ting sem sapato e ela estava virada de bruços no chão. Da cintura para cima, a Gao Ting foi embrulhada com um tipo de saco plástico branco e ela estava completamente nua na parte de baixo. Embaixo do corpo da Gao Ting, os policiais encontraram uma jaqueta puffer vermelha, que era assim da Gao Ting, mas era diferente daquela que foi descrita pela sua amiga Wang, que a amiga, contou que ela estava usando uma jaqueta amarela no dia que ela desapareceu, mas essa jaqueta era vermelha. Além disso, também tinha um cabo de vassoura quebrado bem embaixo dela. Todos os seus pertences, como a sua calça, sapatos e livros, estavam todos espalhados pelo banheiro, mas a sua carteira não foi encontrada. E em todo o banheiro havia sangue para tudo que é lado, também tinha alguns lugares na parede em que tufos de cabelo da Gao Ting foram encontrados. O corpo da Gao Ting foi levado para fazer uma autópsia e mais informações terríveis vieram à tona. A primeira coisa que os investigadores separaram era que a Gao Ting, apesar de ela ter sido morta 1 mês atrás, o corpo dela ainda estava muito bem conservado, provavelmente porque era inverno lá na China, as temperaturas estavam muito baixas, então talvez o frio tenha conservado um pouco mais o seu cadáver. A polícia estipula sim que a morte dela aconteceu no dia 10 de janeiro, no dia que ela realmente desapareceu, e a sua causa de morte teria sido asfixia por causa de um cachecol que estava amarrado no pescoço dela, e provavelmente foi asfixia mecânica. O seu estômago também estava vazio, o que indicava que ela tinha sido morta no período da manhã, porque no dia que ela foi para a escola com a sua amiga,
elas estavam super atrasadas, então elas acabaram nem tomando café da manhã, então provavelmente ela faleceu poucos minutos depois de chegar na escola. 4 impressões digitais também foram descobertas na sua bochecha esquerda, porque muito provavelmente alguém segurou o seu rosto com muita força e acabou até gravando as suas digitais no rosto da Gao Ting, mas essas digitais não apareceram em nenhum banco de dados. Ela também apresentava vários cortes pelo corpo, aparentemente infligidos após a sua morte, ou seja, muito provavelmente o assassino voltou depois que a Gao já estava morta. 2 desses cortes eram muito profundos, um deles ia desde o meio dos peitos até o começo do umbigo, e outro extremamente profundo que ia debaixo do umbigo até o lado direito da sua virilha. Esse buraco era tão profundo que era possível ver os seus órgãos internos. Existem indícios que a Gao Ting tenha sido violada analmente depois da sua morte por algum tipo de objeto, só que vaginalmente ela não foi penetrada, isso porque os policiais descobriram que o seu ímen ainda estava intacto, então eles criaram a teoria de que talvez o seu assassino tenha tentado abusar dela e provavelmente não conseguiu manter uma ereção, então talvez ele tenha ficado bravo com isso e aí acabou assassinando a Gao Ting e depois violou seu corpo. Mas quem faria isso com a Gao Ting? Ok, deixa eu explicar um pouco melhor para vocês como era a disposição desse prédio principal da escola onde a Gao Ting foi encontrada. Esse prédio não era designado apenas para aulas, existiam várias salas de aula, mas a maior parte dos dormitórios também ficava no mesmo prédio. Ou seja, era um edifício misto e naquele andar, no terceiro andar onde estava o banheiro interditado, era o lugar do dormitório masculino. Era lá onde 23 meninos moravam, apenas 12 passos do local onde a Gao Ting foi assassinada. Dos 23 meninos, a polícia se interessou por 4 deles. 3 desses meninos não tinham comparecido à cerimônia de hastear a bandeira de manhã e o quarto por um motivo ainda mais estranho, porque encontraram respingos de sangue perto da cama dele. Esse quarto rapaz foi questionado exatamente porque ele tinha movimentado a sua cama de lugar e parecia que ele tinha posicionado sua cama exatamente para esconder uma mancha vermelha na parede que poderia ser de sangue. Análises foram feitas nessa mancha de sangue e descobriram que o DNA não batia com o DNA da Gao Ting e esse quarto rapaz tinha um álibi. Ele falou que ele só moveu a cama de lugar que era para facilitar para entrar com as malas dele quando ele se estabeleceu no dormitório e que os pais dele até ajudaram ele a mover de cama, então haviam testemunhas e tal, e a polícia tirou ele da lista de suspeitos. Sobraram 3 suspeitos que eu vou chamar de menino 1, menino 2 e menino 3, porque quanto mais nome eu dou aqui nessa história, mais confuso fica. Às vezes eu escuto umas histórias de crimes reais em podcast, eu fico assim, quem diabos é essa pessoa? Então eu vou facilitar para vocês. Esses 3 meninos tinham sido questionados pela polícia juntamente com outros estudantes da escola sobre o desaparecimento da Gao Ting antes do corpo dela ter sido encontrado. E antes disso, os 3 não falaram nada relevante, falaram que não viram nada fora do normal, mas agora que o corpo dela foi encontrado, eles mudaram um pouco a sua história. O menino 1 não participou da cerimônia de manhã porque ele estava com um machucado ou uma queimadura no pé e foi liberado. Ele contou que por volta das 6h20 da manhã, ele estava dentro do seu quarto junto com os meninos 2 e 3 e ele começou a ouvir gritos vindo do corredor. E esses gritos duraram mais ou menos 2 minutos e em um determinado momento ele escutou alguém falando: "O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso comigo?" Os meninos 1 e 2 decidiram sair do quarto para ver o que estava acontecendo. Só que como o menino 1 estava com o pé machucado, ele demorou um pouco mais do que o menino 2 para caminhar até o corredor. Então ele foi mancando lá para fora e ele falou que quando ele finalmente conseguiu ver o que estava acontecendo, ele só viu o menino 2 parado conversando com 2 meninos que estavam saindo, 2 novos meninos, tá? Saindo do banheiro interditado, tipo como se eles já tivessem de saída, assim, lavei a mão e tô saindo do banheiro. E quando a polícia perguntou pra ele quem eram, o menino 1 não soube dizer. Ele falou que como o corredor tava muito escuro, ele ainda tava muito longe, ele não conseguiu ver exatamente quem era, ele só deu uma leve
descrição de como eram essas duas figuras. Um dele era mais alto, o outro estava usando óculos. Os dois meninos, menino 1 e 2, voltaram para o seu quarto, se arrumaram e saíram depois para ir para as aulas. No corredor, eles encontraram com um menino que era tipo o monitor da classe, o presidente da sala, que era um cara chamado Zhang. Os meninos 1 e 2 perguntaram pro Zhang, você escutou gritos? E o Zhang respondeu apenas que sim e não deu muitos detalhes. Tudo que eu contei aqui foi o testemunho do menino 1. Agora vamos pro testemunho do menino 2, que é o roommate desse menino aqui, né, o menino 1, e ele tinha uma história um pouco diferente pra contar pra polícia. Primeiro, ele contou pros policiais que ele não tinha participado da cerimônia matinal porque ele tinha um pouco de sobrepeso, então muitos dos professores deixavam ele não participar dos exercícios matinais. Esse menino 2 contou uma história semelhante, mas forneceu uma identificação de que o Zhang foi um dos meninos que ele viu saindo do banheiro interditado. O menino 2, como ele não estava com o pé machucado, quando ele escutou os gritos, ele conseguiu sair para o corredor mais rápido e ele chegou a ver o Zhang e um outro colega saindo do banheiro interditado e aí ele chegou a perguntar para os dois, vocês ouviram esse grito? O que vocês estão fazendo aí? Aí o Zhang teria respondido pra ele, sim, escutei, mas eu acho que é um fantasma. E foi embora. Tá, escutamos os testemunhos dos meninos 1 e 2, mas e o menino 3? Tipo, ele tava no mesmo quarto que os dois, ele não tinha participado da cerimônia, então onde é que ele tava nessa história? O menino 3 contou pra polícia que ele não tinha participado da cerimônia porque ele tava com um pouco de dor de barriga, ele falou que ele tava no quarto no momento em que os meninos 1 e 2 estavam lá também, só que ele falou que ele não escutou os gritos, então ele não foi pro corredor. Só que não é muito estranho, tipo, você tá no mesmo quarto que os seus dois roommates, os dois escutam um grito, discutem sobre isso, saem correndo pro corredor e você não vê nada, tipo, ele tava o quê? Dormindo, ele tava de fone de ouvido. E o mais estranho dessa história toda é que a polícia não volta a se questionar por que esse menino foi totalmente esquecido no churrasco pelas essas duas outras testemunhas, sabe? Ele é só completamente deixado de lado nessa investigação toda e isso é bem frustrante. Como os policiais não tinham mais nenhuma pista, então eles decidiram seguir o testemunho dos meninos 1 e 2, apesar de meio estranho, né? E começaram a investigar o Zhang como principal suspeito. No dia 12 de fevereiro, o Zhang foi levado para interrogatório, assim como o seu amigo, que também estava saindo do banheiro interditado mais ou menos na hora do crime, que a gente vai chamar apenas de Chao, mas não preciso lembrar muito do nome dele. E os dois foram interrogados por 30 horas seguidas. E aí, no dia 13 de fevereiro, o Zhang finalmente confessou ter assassinado e estuprado a Gao Ting. Então aqui vão os detalhes do que ele disse que aconteceu naquele dia. De acordo com a confissão do Zhang, na manhã do dia 10 de janeiro, ele acordou tarde e acabou perdendo a cerimônia matinal. Como ele já tinha perdido mesmo, ele decidiu ficar no seu dormitório lendo um livro chamado Histórias de Terror, que é tipo um livro ou revista cheio de historinhas macabras. Ele contou pra polícia que aquele livro tinha algum tipo de descrição erótica e aí ele ficou excitado e ficou com vontade de ter relações com outra pessoa. E aí ele teria andado até o terceiro andar e esbarrou casualmente com a Gao Ting. Então ele colocou um canivete no pescoço dela, a arrastou até o banheiro e depois ficou segurando ela ali no chão. Durante esse tempo a Gao Ting estava gritando, pedindo por ajuda, então como uma forma de silenciar ela, ele pegou o cachecol e amarrou no pescoço dela e começou a enforcá-la. Basicamente enforcando ela enquanto abusava dela. Depois de um tempo o Zhang reparou que a Gao Ting não estava mais se movendo, ela tinha falecido de asfixia. Ele sabia que precisava esconder o seu corpo em algum lugar, então ele decidiu entrar na parte do banheiro que estava interditado. Ele deu vários chutes no cadeado que estava trancado e de alguma forma ele conseguiu quebrar e entrar no banheiro. Então ele escondeu a Gao Ting na última cabine e saiu desesperado do banheiro. E ali fora ele encontrou com o seu amigo Chao. Ele contou toda a situação pro Chao e ele pediu ajuda para tentar encobrir esse crime com ele e por algum motivo o Chao concordou. Os dois foram atrás de um novo cadeado que eles teriam comprado na loja de conveniência da escola e trancaram ela lá. Eu não vou dar todos os detalhes porque eu acho desnecessário, mas depois disso o Zhang voltou no banheiro algumas vezes para continuar abusando da Gao Ting de formas extremamente violentas. E segundo ele, todo esse crime foi inspirado naquele livro Histórias de Terror.
Eu sei que vocês estão pensando, provavelmente vocês acham que pronto, acabou, ele foi o responsável pelo crime, prisão, fechou. Não exatamente. Apesar desse adolescente de 15 anos estar confessando um assassinato brutal, extremamente violento, tinha alguns aspectos da história dele que não batiam 100% com a cena do crime. Algumas das contradições que o Zhang contou para a polícia foram as seguintes. Primeiro, o Zhang contou que a estrangulou até a morte com a sua mão esquerda, só que isso não era compatível com a forma que o cadáver foi encontrado, porque lembra que tinham marcas digitais no corpo da Gao Ting? Então, parecia que a pessoa que tinha estrangulado ela era destra. Uma das coisas que também se sobressaiu ali nessa confissão do Zhang é que ele contou no começo para a polícia que ele tinha abusado vaginalmente da Gao Ting, e ele até acrescentou que ele tinha ejaculado nela, mas como a gente já falou anteriormente, aparentemente ela não tinha sido abusada vaginalmente e nenhum resquício de sêmen foi encontrado no corpo dela. O Zhang também falou que ele fez vários cortes no corpo da Gao Ting, mas algumas das descrições não batiam com os cortes que realmente tinham sido feitos, tipo, ele falou que ele cortou os peitos dela, mas não existia nenhum corte por lá, e ele também não soube descrever quais itens ela estava carregando no dia do seu desaparecimento. Ele mudou de história várias vezes no curso das investigações, mas o mais curioso é o seguinte: 4 colegas de turma do Zhang falaram que o Zhang compareceu à cerimônia de hasteamento da bandeira. Isso mesmo, como ele era presidente de sala, o monitor, ele tinha que comparecer a essa cerimônia. Muita gente falou que ele estava lá. E assim, como ele era monitor, parece que ele era responsável por pegar o casaco de todo mundo que estava fazendo os exercícios e levar até a sala de aula. Então, assim, ele saiu mais cedo da cerimônia de hasteamento, mas ele chegou no prédio principal depois das 6h20 da manhã. Era impossível que ele tivesse chegado às 6h20 se ele participou da cerimônia. E as testemunhas, os meninos 1 e 2, falaram que ouviram os gritos exatamente às 6h20 da manhã. Então, como isso era possível? Outra coisa que as pessoas acharam muito estranha é que não existe nenhuma descrição erótica nesses livros que ele estava lendo, essas histórias de terror. Era uma leitura meio tipo terror infanto-juvenil, então essa descrição tá meio esquisita. Vocês vão entender daqui a pouco. Mesmo com todas essas contradições e a polícia não ter encontrado nenhum cabelo, nenhuma digital, nenhuma mancha de esperma, nenhuma célula do Zhang na cena do crime, ele acabou sendo condenado à prisão perpétua no dia 6 de março de 2006. O Chao, que é aquele amigo que teria ajudado a encobrir o crime, também foi condenado a 3 anos de prisão. Só que agora vem mais um plot twist. Em 2020, 14 anos depois da sua condenação, o Zhang foi absolvido do seu crime e foi liberto. Isso mesmo, mas por quê? Porque o Zhang foi submetido a torturas durante aquelas 30 horas de interrogatório que ele foi submetido aos seus 15 anos. Segundo ele, a polícia, na época, coagiu o menino a contar uma história que fizesse ele parecer culpado de ter assassinado a Gao Ting. Tipo, ele não sabia, por exemplo, dizer qual era a roupa que a Gao Ting estava usando no dia do assassinato. Só que aí a polícia ficava batendo nele, forçando ele a falar uma coisa. Ele falava, era uma jaqueta preta. Aí eles batiam nele, não era preta. Aí ele falava, é uma jaqueta branca. Aí eles batiam no Zhang e falavam, não. Aí ele ia chutando até que ele conseguia a informação que os policiais precisavam. Tipo, ele falava, é uma jaqueta vermelha. Eles, parabéns, era vermelha. Basicamente, ele contou que ele teve que inventar uma história que se encaixasse no que a polícia queria que ele falasse. Tipo, que se encaixasse pra ele ser o assassino da Gao Ting. E é por isso que tinham várias inconsistências no seu testemunho, e é por isso que ele mudou a história várias vezes. Lembrando pra vocês as principais inconsistências, que era que o Zhang foi na cerimônia de hasteamento da bandeira, não dava tempo pra voltar até o seu dormitório e cometer o crime às 6h20, ele chegou bem depois disso, e também porque as pessoas acham que é impossível que ele abriu um cadeado aos chutes em apenas 2 minutos, porque as testemunhas, o menino 1 e 2, falaram que ouviram os gritos por apenas 2 minutos. Imagina se um menino de 15 anos chutou um cadeado, matou uma menina, botou ela lá dentro, é muito trabalho. Então tudo isso foi levado em consideração para absolver o Zhang desse crime. Mas agora a polícia tinha um novo problema. Se não era o Zhang, então quem foi?
Curta e grossamente, eu posso contar pra vocês que até hoje o assassino da Gao Ting não foi encontrado, mas existem teorias. E eu vou contar pra vocês as 3 principais teorias que circulam por aí. A primeira teoria é que o assassino foi aquele zelador que encontrou o corpo da Gao Ting. Por quê? A primeira coisa que o pessoal na China achou um pouco estranho é por que o zelador escolheu o feriado de Ano Novo Lunar para limpar a escola. Porque além de ser feriado de inverno, aparentemente o dia em que a Gao Ting foi encontrada era um feriado nacional, assim, para todo mundo. Então o zelador foi uns 5 ou 4 dias antes das aulas começarem. Por que ele escolheu exatamente aquele dia? Por que não uma semana antes? Por que não um dia antes das aulas começarem? Talvez seja porque ele sabia que a escola estaria ainda mais vazia, teriam ainda menos policiais, e se ele tivesse sido o assassino da Gao Ting, seria o dia perfeito para encontrar o corpo dela e a comoção ser menor ao redor disso. A outra coisa era o cadeado. Muita gente não acredita que o Zhang ou qualquer aluno consiga quebrar um cadeado apenas com chutes. Então, os chineses acham que a pessoa responsável pela morte da Gao Ting tinha acesso às chaves do cadeado e essa pessoa seria o zelador. A segunda teoria é que talvez tenha sido aquela amiga dela, a Wang. Isso porque, segundo o testemunho da Wang, a Gao Ting desapareceu no instante em que elas chegaram na escola, mas isso era praticamente impossível. A Wang contou que assim que ela estava colocando a bicicleta lá no bicicletário, ela olhou para o lado, em questão de 1 minuto a Gao Ting já não estava mais lá. Só que é um campo super aberto, tipo, ela pelo menos veria a Gao Ting andando ou correndo lá ao longe. Era impossível que a menina tivesse se teletransportado. Outra coisa muito estranha que os chineses apontaram é que a Wang falou para os policiais que a Gao Ting estava usando uma roupa diferente daquela que ela estava usando quando ela foi encontrada morta. Ela falou que a Gao Ting estava usando uma jaqueta amarela, mas na verdade ela estava usando uma jaqueta vermelha. É possível que ela simplesmente só cometeu um erro, não prestou muita atenção? Sim. E a terceira teoria, que é o que as pessoas mais acreditam, é que o professor Fu tem algum tipo de envolvimento com a morte da Gao Ting. Primeiramente porque esse professor Fu, que era o responsável pela turma dela, ele faltou à cerimônia de hasteamento da bandeira naquele dia em especial, porque ele afirmou que ele estava com dor de cabeça. E naquele mesmo dia ele também voltou para casa mais cedo, por volta das 5 horas da tarde, em vez de voltar às 9h30, que era quando as aulas terminavam, para ir visitar sua namorada, que morava a 3 horas de distância. Então, pensem nisso. Esse professor, em um dia de semana, voltou para casa mais cedo, às 5 horas, isso era extremamente fora do comum, e ele viajou por 3 horas para visitar a sua namorada no período da tarde e teve que voltar de madrugada por mais 3 horas para comparecer às aulas no dia seguinte. Parece muito fora do comum e não prático. Outra coisa esquisita é que quando ele se deu conta que a Gao Ting faltou nas aulas matinais, ele não chegou a ligar para os pais da Gao Ting para perguntar se estava tudo bem, porque essa escola era muito rigorosa. Como era um internato, os professores eram extremamente responsáveis pelos alunos da escola. Então, era de praxe que, se um aluno falta aula, que os professores liguem para os seus pais para perguntar o que estava acontecendo. Só que esse professor Fu não ligou naquele dia. Outra coisa é que as chaves do cadeado do banheiro interditado ficavam na sala de pessoal e todos os professores tinham acesso àquela sala. Então, é possível que o professor Fu tivesse acesso. E por último, alguns alunos afirmaram para a polícia que o professor Fu falou para eles que se eles fossem perguntados por alguém, para os outros alunos ali de classe falarem que a Gao Ting simplesmente fugiu de casa. Por que ele falaria uma coisa dessas? Apesar de todas essas evidências, até onde eu entendi, o professor Fu nunca foi investigado e ele permanece livre até hoje. Como eu falei, existem muitas inconsistências, muitas teorias, muitas perguntas, vocês não têm ideia. Se eu contasse todas, eu
ficaria aqui por 2 horas. Esse vídeo já deve estar super longo, mas com certeza seria um vídeo de 2, 3 horas. Mas o mais importante que eu preciso ressaltar aqui no final é que esse caso foi muito triste e destruiu a vida de muitas pessoas. Por exemplo, do Zhang e daquele colega Chao, que foram acusados injustamente, mesmo eles tendo sido libertos da prisão, eles perderam anos das suas vidas, perderam contato com familiares, eles não conseguem mais encontrar trabalho. E os mais afetados, com certeza, foram os familiares da Gao Ting. Parece que o pai dela faleceu alguns anos depois, sem nunca ter encontrado justiça para sua filha. Esse foi o caso de hoje. Se vocês tiverem interesse em ver outros vídeos, eu vou colocar aqui de recomendação. E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.